Salve, salve, moçada! Vamos dar continuidade aqui na nossa segunda aula falando sobre a temática de urbanização, o espaço urbano, tá certo? Então vamos lá, vem comigo. Vamos tratar aqui o processo de urbanização através de uma linha do tempo, para facilitar mais o nosso entendimento de como esse processo ocorreu no espaço geográfico brasileiro, tá? Daí a gente faz essa seguinte divisão. Até 1930, a gente pode considerar como uma primeira etapa do nosso processo de urbanização, tá? Aqui, ó, a década de 1930, as pessoas, as migrações, os processos de urbanização se organizavam predominantemente dentro da escala da região, tá certo? O que acontecia? As metrópoles das suas regiões recebiam esse fluxo de pessoas, tá? Para as suas cidades, tá? Então esse era o fluxo migratório que acontecia dentro da própria região. As grandes cidades ali estavam recebendo esse fluxo migratório, tá? Fazendo um paralelo, até 1930 ali, nós estamos na primeira fase da industrialização também do país. No final do século XIX, até mais exatamente 1929, o Brasil passava pela sua primeira fase de industrialização. É interessante fazer esse paralelo para vocês observarem que o processo de urbanização ali está casado também com o processo de industrialização, tá certo? Vamos lá. Seguindo aqui a nossa escala de tempo, né? Chegamos a partir de 1930, segunda etapa do processo de urbanização. Só quero falar industrialização porque eles coincidem também, tá? À medida que a infraestrutura de transporte, telecomunicações, as redes de transporte e de comunicações se tornavam mais ricas, se expandiam pelo país, o mercado estava se unificando porque você tinha estradas cortando o país, indo para outras regiões, tá? Então o mercado consumidor se unificava, havia uma tendência ali de concentração urbano-industrial, onde? Onde é que se concentram as atividades urbanas e industriais nesse primeiro momento ali de urbanização e industrialização? Vai se concentrar ali na região sudeste, com que faz com que o que atraia a população para aquela região, tá certo? A região ali vai estar servindo ali de uma forma de atrair, como se fosse um imã, atraindo as pessoas para aquela área. Já na terceira fase, na terceira etapa da nossa o processo de urbanização, de 1950 a 1980, a gente tem um processo intenso êxodo rural, uma migração interregional, com forte aumento da população metropolitana no Sudeste, no Nordeste e Sul do país, a concentração progressiva e acentuada da população em grandes cidades e nas capitais do país. Então é o momento que as capitais estão inchadas, as suas respectivas regiões metropolitanas também vão crescer, tá? Então você tem esse aumento, essa intensificação. E aí, para fazer um paralelo, pessoal, essas etapas também coincidem com as fases da industrialização. Primeira fase da industrialização, certo? Segunda fase da industrialização, ali, quando o país começa a investir pesado em indústria de base, tá? Indústria que vai transformar a matéria-prima para ser utilizada por outras indústrias, tá? Você tem um incentivo do Estado para a criação de indústrias, essas indústrias vão se instalar onde? Nos espaços urbanos, o que faz atrair a população para trabalhar nessas indústrias. Num outro momento, ali por década de 50 até 80, a indústria vai se espalhando pelo país. É por isso que aqui no Nordeste também cresce uma migração para os grandes centros urbanos do Nordeste, porque as indústrias que antes estavam lá Sul e Sudeste começam a buscar o Nordeste por conta de incentivos fiscais, tá? Que o governo vai dando, o governo das cidades vai dando para que essas indústrias cheguem nos seus espaços, nos espaços regionais, nos espaços da cidade. Então você observa aí um crescimento populacional das capitais, porque essas indústrias que vinham do Sul e Sudeste iam buscar regiões mais bem servidas de infraestrutura, por exemplo, no Nordeste, e essas regiões mais bem servidas de infraestrutura aqui no Nordeste compreendiam o quê? O espaço da capital e depois, posteriormente, a região metropolitana. Por isso que a gente tem esse aumento aí, ó, da população nessas áreas, tá? E aí, ó, a gente tem... E de 1980 ao momento presente, a gente tem uma quarta etapa. O maior crescimento tende a ocorrer aonde? Nas metrópoles regionais e cidades médias. Começa a acontecer um movimento de pessoas saindo de cidades pequenas, dos seus respectivos estados, e indo para
cidades de porte médio. É a migração, ó, urbana, tá? Urbana, tá? Deslocamento de população das cidades pequenas para as cidades médias. Então, você percebe esse crescimento. E, mais uma vez, eu digo lá, o censo do IBGE, quando estiver todo pronto, ele vai trazer esse retrato desse fenômeno. O que será que aconteceu nessa quarta etapa? Será que ela encerrou? Será que vai acontecer e a gente pode verificar uma quinta etapa? Então, só o censo de 2022 dirá, tá certo? Então, aqui, ó, faz aí um print da tela, tá certo? Dá um close aqui, aí você faz um print e leva aí para estudar, tá? Ajuda a fazer o desenho dessa linha do tempo aí no seu caderno para você memorizar bem, guardar bem esse conteúdo, tá certo? Vamos lá. E aí, o rápido crescimento, pessoal, ao processo de urbanização intensificado que o Brasil sofreu nas últimas décadas, um crescimento rápido, sem um devido planejamento urbano, vai ocasionar vários problemas. Que problemas são esses? Nós vamos ter problemas como alagamentos, congestionamentos, poluição, precariedade dos serviços públicos, falta de moradia, violência, tá? E pobreza. São elementos aí do problemas urbanos decorrentes desse acelerado crescimento das cidades, tá? Você vai encontrar isso. Então, alagamentos relativos aí, ou até mesmo a questão do meio ambiente, poluição, a violência, a falta de moradia, que muitas pessoas vão buscar moradia em áreas de risco, tá certo? Então, vamos lá. Precariedade e falta de habitação. Nas cidades, os espaços mais bem estruturados, certo? São os espaços mais caros de se morar, onde acontece aí a especulação imobiliária. E aí, esses lugares caros acabam excluindo a população de baixa renda, tá? Quando a gente olha aqui, 45% da população ainda não tem acesso a serviços adequados de esgoto, porque eles estão situados em áreas urbanas que não são bem servidas de infraestrutura. E quando uma área é bem servida de infraestrutura, como iluminação, esgoto, pavimentação, serviços como de saúde, escolas, né? Você tem hospitais, escolas, supermercados, áreas de lazer, esses espaços se tornam mais caros de moradia. É só você perceber quais são as áreas da sua cidade aí onde o preço da terra é mais caro. Você vai ver que são nas áreas onde há essa oferta de infraestrutura e serviços, tá? Então, esse problema de infraestrutura em áreas urbanas mais pobres compromete aí a vida dessa população que vai morar em áreas mais afastadas, na periferia, em áreas com precariedade de abastecimento, de saneamento, áreas com falta de espaços públicos de lazer, de cultura, tá? Então, você tem uma precariedade da habitação. Além de essa população não ter uma casa, uma moradia adequada, essa moradia está longe das benesses urbanas que uma cidade pode apresentar, tá certo? Vamos lá. Quanto ao sistema de tráfego, uma grande cidade, quando cresce assim, ela é muito intensa em termos de fluxo de tráfego. Isso aí você tem o congestionamento. É só olhar as imagens de São Paulo, por exemplo, uma grande metrópole nacional, nesse período, nos horários de pico, tá? Quando você observa ali o trânsito, o tráfego ele é intenso e as pessoas demoram mais no trânsito, até mesmo aquelas que estão ali no ônibus. Sem falar que o consumo de combustível ele é muito elevado. Então, por exemplo, no modal rodoviário, para transportar 1.000 toneladas a uma distância de 1 quilômetro, por exemplo, o modal rodoviário costuma gastar 15 litros. Quando a gente olha para o ferroviário, fazendo a mesma distância, com o mesmo peso, 6 litros, tá? Hidroviário, 4 litros, tá? Então você observa como esse sistema de tráfego ele é danoso para o meio ambiente, quando até mesmo você tem uma maior liberação de dióxido de carbono na atmosfera por conta dos modais que consomem mais, tá certo? Então, há uma necessidade de percorrer aí, ó, grandes distâncias diariamente no percurso casa-trabalho-casa, em função da distribuição desigual do emprego. Muitas vezes a população mais pobre trabalha em locais longe da sua moradia. Então ela tem que pegar, o trabalhador acorda cedo, vai lá, pega o ônibus, demora mais de 1 hora para chegar no trabalho, trabalha e demora mais de 1 hora para voltar, porque na hora que ele volta está todo mundo voltando para casa. Isso compromete a qualidade de vida. Tá certo? Então, é preciso, nessas grandes cidades, um sistema público de transporte que seja fácil, ágil e barato para a população poder circular dentro da cidade, tá? E aí a gente percebe que as cidades se estruturaram em torno do automóvel particular.
As cidades foram pensadas, as vias foram pensadas para o automóvel particular. Agora que a gente observa uma preocupação em voltar a cidade para o pedestre, a cidade para aquela pessoa que usa bicicleta, a cidade para quem usa o ônibus, o transporte coletivo, né? Então, ó, há um gasto com infraestrutura mais elevado, quando se privilegia o modal de automóveis privados, tá? Um maior consumo de energia, tá? Combustíveis, aumento de poluentes na cidade e também o vazios urbanos e a especulação imobiliária. Você vai ter áreas mais adensadas, com essa oferta de serviços urbanos, e outras áreas de vazio que ficam ali para especulação. Especulação que é quando uma empresa ou uma pessoa, grupos, compram terrenos a preço barato, não fazem nada com aquele terreno e deixam ele lá parado esperando que ele se valorize por algum movimento, algum crescimento da cidade, tá? E aí, vamos falar sobre reforma urbana. A reforma urbana entra aqui, dentro do Enem, com a temática de planejamento urbano, planejamento da cidade. A cidade, ela tá aquele caos, tá certo? Ela cresce desorganizada. Então, ela precisa ser planejada. Só que ela não pode ser planejada apenas pelos especialistas urbanos, tá? Ela precisa ser planejada por todos, por aqueles que vivem nela. E aí começou a falar de um planejamento urbano reformista, onde pensam a cidade voltada para a necessidade do cidadão, sobretudo aqueles mais pobres, tá? Então, em termos muito singelos, o que é a reforma urbana? É, certo, pode-se dizer que está-se diante de um autêntico processo de desenvolvimento socioespacial quando se constata uma melhoria na qualidade de vida e um aumento da justiça social. Então, quando a gente pensa em reforma urbana, não necessariamente é numa reforma urbanística, numa reforma física dos espaços, né? A gente fala planejamento urbano, reforma urbana, a princípio se entende assim, eu vou fazer calçadas padronizadas, ruas largas, avenidas, praças arborizadas. A reforma urbana não é só isso, ela é isso, mas ela vai mais além. É quando ela consegue fazer com que haja uma maior justiça social, um aumento da qualidade de vida da população do meio urbano, tá certo? E aí a reforma urbana, meu povo, ela vai trazer os seguintes objetivos. Primeiro, coibir a especulação imobiliária, muito influente na estruturação das cidades brasileiras. Muito terreno dentro da cidade ocioso, esperando valorização, enquanto tem muita gente precisando de moradia, tá? E às vezes alguns terrenos estão situados em áreas bem servidas de infraestrutura urbana. E aí parte da população mais pobre, que pega esse ônibus de manhã e faz essa migração dentro da própria cidade, indo para o trabalho, indo estudar, tá? Ela está ali longe das áreas bem servidas. Então, é coibir a especulação imobiliária. Um segundo objetivo, reduzir as desigualdades, tá? Reduzir o nível de disparidade socioeconômica espacial, assim reduzir uma coisa chamada de segregação residencial. Quando a gente fala de segregação residencial ou segregação socioespacial, é quando eu estou me referindo ali à desigualdade no espaço geográfico. É possível, quando você anda numa cidade, perceber quais são as áreas, aquelas ditas áreas consideradas nobres, que moram a população com alto poder aquisitivo, de maior renda, e aquela população de menor poder aquisitivo, menor renda, tá? Os bairros mais bem estruturados, com praças, áreas para o exercício ao ar livre, com teatros, bibliotecas, e as áreas periféricas que não têm isso, que sofrem problemas estruturais, como já foi falado, de saneamento, falta de infraestrutura de pavimentação, falta de áreas de lazer, certo? Então tem essas situações. Então reduzir as desigualdades no espaço urbano. Planejamento e gestão participativo é o terceiro objetivo dessa reforma urbana. Como eu bem disse, democratizar o mais possível o planejamento de uma cidade. Até então, as cidades eram planejadas, pensadas ali por especialistas do planejamento urbano, geógrafos, arquitetos, engenheiros, e aí a reforma urbana fala, não, por que não trazer também a população para falar de como que ela quer a cidade, quais são os problemas que ela enfrenta, tá? E aí trazer ela para participar desse planejamento. Então, não só do planejamento, mas da gestão da cidade, de como a cidade é gerida, tá? Então, você planeja a cidade, depois de ter feito o plano, vamos gerir essa cidade. Se o plano foi feito de forma participativa, a gestão deve ser feita também de forma participativa. Aí a gente entra numa área de política participativa, que é uma área até da sociologia. Olha aí as relações que a geografia faz com as outras áreas, tá certo?
Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula. A gente vai trabalhar agora rapidamente algumas questõezinhas que nós observamos nesse conteúdo, tá certo? Vamos lá. Enem de 2018. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Então, as famílias, buscando garantir uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, reduzem a quantidade de filhos para poder ali investir mais naquele número menor de filhos, tá? Então, em meados do século XX, o fenômeno social descrito aqui contribuiu para o processo europeu, aí ele está focando na Europa, tá? De quê? Estabilização da pirâmide etária, conclusão da transição demográfica, contenção da entrada de imigrantes, elevação do crescimento vegetativo, formação de espaços superpovoados. A resposta aí, pessoal, é sobre a conclusão da transição demográfica. Você tem uma redução, como o texto apontou, uma diminuição do número de filhos, tá? Uma diminuição do número de filhos por casal. Aí o que acontece? Esse casal consegue, tá? Esse casal consegue aí investir mais na educação do seu filho, tá? Investir mais na parte de saúde, cuidar melhor. Consequentemente, essa população que tem uma melhor qualidade de vida, ela vai envelhecer, tá? Então, a taxa de natalidade vai cair e a taxa de mortalidade mais à frente vai subir. E isso chega um momento ali que vai ter um equilíbrio e conclui-se aí uma transição demográfica. Porque antes disso, você tinha ali uma taxa de natalidade elevada, consequentemente também uma taxa de mortalidade elevada por conta das questões que faltavam, condições de saneamento, condições de saúde. Então você via isso nos países europeus, em décadas passadas, tá? Lá por volta tempo você tem essa transição demográfica. A taxa de fecundidade cai, a taxa de mortalidade vai aumentar, mas por motivo que as pessoas estão vivendo mais, tá? Enem de 2018. Vamos lá. Em Beirute, olha só essa questão, né? A primeira falou ali demografia, certo? Falou transição demográfica, e a questão de 2018 aqui do Enem, contexto ali que aconteceu de guerras, conflitos, vai falar de movimentos populacionais. Então, em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver sobre um prédio ou num canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família de refugiados em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla UACNUR, né? Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados, ACU, né? Erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Isso aí é um trecho do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Pergunta é: o cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é exemplificada pelo processo de, item A, migração massiva de pessoas atingidas por catástrofes naturais, hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social, C, desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas, D, peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas, e a último item, desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. E aí, quando a gente pega a questão do Enem 2018 e olha para o contexto da guerra na Síria, o que aconteceu? Uma massa de refugiados saindo daquele país, buscando sobreviver, entrar em outros países. A migração aí, nesse caso, é forçada. A migração não tem uma espontaneidade de, eu quero sair do meu país, quero viver em outro país. Não. Essas populações estão saindo do país porque precisam sobreviver, estão fugindo da guerra.
Então, o item mais aceito aqui é a desterritorialização forçada da população afetada por conflitos armados. Um dos resultados de conflitos armados é isso, é a quantidade de pessoas que saem das áreas de conflitos, tá certo? É o caso que aconteceu aí com a guerra ali na Ucrânia, lá na Ucrânia, né? Quando começou a invasão russa ao território ucraniano, a guerra foi evoluindo, a quantidade de pessoas saindo do país, indo para outros países da Europa foi alto, tá certo? Então você tem esse fenômeno. Então, assim, ele é o que mais se caracteriza, o que mais dialoga com o nosso texto, tá certo? Enem de 2020. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soa em alto bom som, eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e o principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina, tá? E aí ele fala, o modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo... Qual é a característica desse tipo de planejamento? Vamos observar aqui. Antes desse planejamento do reformismo, um planejamento em que chama a população ali para participar do seu planejamento, ali junto, disputado com esse planejamento participativo, existe um planejamento de cunho empresarial, em que observa a cidade como um negócio. A cidade é uma empresa, a cidade é uma mercadoria. Ao mesmo tempo que ela é uma empresa, ela é uma mercadoria, tá certo? E aí, os planejadores desse tipo de estratégia de planejamento vão querer que a cidade cresça. A cidade tem que crescer, porque aí ela produz, ela traz negócios, ela traz serviços, ela traz pessoas para gastarem seu dinheiro nos espaços urbanos, tá? Esse é um planejamento do tipo estratégico, tá? É um planejamento que pensa alguns lugares da cidade como elementos, certo, em que vai trazer esse desenvolvimento. É só você observar essas grandes cidades aí, que há espaços selecionados, certo, para atrair pessoas, que tem restaurantes finos, que tem áreas urbanizadas, bonitas, bem servidas de infraestrutura, com paisagismo bem elaborado. São as paisagens de cartão postal, ou mesmo como o pessoal costuma dizer hoje, são ambientes instagramáveis, que a pessoa bate a foto lá e marca nas redes sociais, tá certo? Então vamos lá, o modelo de planejamento urbano, problematizado no texto, é marcado pelo a primazia da gestão popular, o uso de práticas sustentáveis, construção do bem-estar social, soberania do poder governamental ou ampliação da participação empresarial. Veja bem, se eu quero um planejamento que pense o crescimento da cidade, se a cidade é uma empresa, se a cidade é uma mercadoria, quem é que eu vou chamar para estar nesse planejamento? A participação de quem? É da população? É uma gestão popular? Eu vou pensar em chamar a população que está na periferia para pensar a cidade como máquina de crescimento, de negócios? Eu vou colocar ali, pensar o bem-estar social? Ou vou colocar o Estado, certo? Fazendo esse crescimento ali da ponta? Não, eu vou pensar ali no público empresarial, na participação dos empresários. Se eu quero a cidade como empresa e mercadoria, é o empresariado local que eu tenho que consultar para ver o que a minha cidade pode ter para atrair mais negócios, tá? Então, o item correto é o item E, ampliação da participação empresarial, tá certo? Enem de 2021. A participação social no planejamento e na gestão urbanas ganhou impulso a partir do chamado Estatuto da Cidade, que estabeleceu condições para a elaboração de planos diretores participativos, instrumentos esses indutores da expansão urbana e do ordenamento territorial que, a princípio, devem buscar representar os interesses dos diversos segmentos da sociedade. No entanto, é notório o limite à representação dos interesses das camadas sociais menos favorecidas nesse processo. Esse rumo deve ser corrigido e deve-se continuar buscando mecanismos de inclusão dos interesses de toda a sociedade, tá? E aí a pergunta é, qual a medida que promove a participação social descrita no texto? Olha só, a questão anterior falou de um planejamento de cunho empresarial, um planejamento em que a cidade é vista como empresa e ao mesmo tempo é uma mercadoria. Já essa questão está falando de um planejamento
pensado para as necessidades da população, em que a população é chamada a participar e pensar essa cidade. E aí ele fala, que tipo de medida eu posso promover para que a população participe do planejamento da cidade? Tá? A redução dos impostos municipais, eu vou reduzir os impostos municipais e por conta disso a população vai participar do processo de planejamento da cidade? Eu acho que não, né, pessoal? Não tem uma relação. B, privatização dos espaços públicos, nada a ver. Quer dizer que eu vou pegar uma praça, vou privatizar, vou passar para a iniciativa privada e por conta disso a população vai participar mais do processo de planejamento da cidade? Não faz sentido, né? C, adensamento de áreas de comércio. O que é esse adensamento? Eu vou pegar uma área que é voltada para o comércio e vou adensar mais, eu vou atrair mais comércio para aquela área, buscando aí dinamizar. Isso aqui está mais voltado, o item C, para o planejamento de cunho empresarial, tá? Então não cabe aqui. D, valorização dos condomínios fechados. Quem é que vive majoritariamente em condomínios fechados, tá? Não é essa população que eu quero atingir. Então, por eliminação, chegamos aí no fortalecimento das associações de bairro, tá? É nas associações de bairro que a população se encontra para discutir o que é os problemas dos bairros, levar a sua questão, olha, o nosso bairro tem lixo, está faltando luz, um encanamento, a gente precisa de uma biblioteca, de um espaço arborizado, de uma pracinha, de um parque, para poder a população ali se divertir, ter como usufruir. Então, é na áreas de associação de bairro em que eu posso encorajar, tá, a participação social no planejamento da cidade. Tá? Então a gente percebe que em alguns bairros da cidade tem lá a associação de moradores, o pessoal se reúne para discutir, tá? Muitas vezes é na associação de bairro onde acontecem festas da própria comunidade, porque não tem um espaço adequado para eles se divertirem dentro do seu próprio bairro. Então o item aí é o fortalecimento das associações de bairro como medida para fazer a população participar mais do planejamento urbano e, consequentemente, lá da gestão urbana, tá certo? Então é isso, essa aí foi a nossa aula que trabalhou os principais temas da geografia cobrado no Enem, tá? Faça lá os exercícios, tá? Se empenhe que vocês vão conseguir gabaritar as provas aí do Enem, não só a geografia, não só a área de ciências humanas, mas toda ela. Então, mantenha o foco, tá certo? Faça ali suas leituras, seus exercícios, seus mapas mentais. Qualquer dúvida, tem aí meus contatos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para você me acompanhar e a gente trocar algumas ideias, te ajudar aí a passar dessa fase. É isso, desejo a vocês bons estudos, boa prova e até a próxima, pessoal.